bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olá! Vamos juntos mergulhar um pouco nas leituras da liturgia diária da Igreja Católica, né? Para esta quinta-feira, 8 de maio de 2025. É a terceira semana da Páscoa. Isso mesmo. Temos Atos dos Apóstolos, o Salmo 65 e o Evangelho de João. Exato. A nossa ideia, assim, é tentar pescar as mensagens principais, sabe? E ver como elas conversam entre si. E, claro, tirar algo para o nosso dia a dia. Sempre bom fazer essa ponte. E hoje também é dia da Beata Ulrica, né? Um exemplo de humildade, serviço, vale a lembrança. Com certeza, uma inspiração. Bom, então vamos lá tentar desvendar isso. Ótimo. É sempre fascinante ver como esses textos tão antigos, né, ainda falam tanto com a nossa busca por sentido, por fé hoje. Verdade. Começando pelos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40, a narrativa é muito visual, eu acho. É mesmo. Filipe, ele é guiado por um anjo, depois pelo Espírito Santo, por uma estrada meio deserta. Uhum. E lá ele encontra um etíope, um eunuco, figura importante, ministro da rainha. E ele está lendo o profeta Isaías. E lendo justo a passagem do servo sofredor, mas sem entender direito. Ele mesmo admite isso. Pois é, ele diz, como eu vou entender se ninguém me explica? Isso é muito forte, né? Demais. E aí entra Filipe. Ele se aproxima, puxa a conversa, explica a passagem, anunciando Jesus a partir dali. É como semear a palavra numa terra que já estava, de certa forma, preparada, né? Exatamente. E a reação é imediata. O eunuco vê a água e... pede o batismo, na hora. É incrível a abertura dele. Sim, e Filipe batiza. E o texto diz que o eunuco seguiu viagem cheio de alegria. Essa alegria é um ponto-chave. E Filipe some, né? Arrebatado pelo Espírito. Missão cumprida ali. O fascinante aqui, para mim, são várias coisas. Primeiro, essa abertura do evangelho para todos, né? Um estrangeiro numa situação inesperada. Sim. Segundo, a ação clara do Espírito Santo guiando tudo, não é algo aleatório. É verdade. E terceiro, como a palavra precisa dessa mediação, dessa explicação da igreja personificada em Filipe. E o batismo como essa porta da fé que traz uma alegria imensa. E o chamado para nós, né? De evangelizar, de estar atento. Isso, de acompanhar, explicar, mesmo em lugares ou momentos que a gente acha que são desertos. Levar a Cristo e aos sacramentos. E essa alegria toda do eunuco, parece que o Salmo Responsorial 65 vem para dar voz a isso, né? Totalmente. O refrão já diz tudo. Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira. É um estouro de louvor. É um canto de celebração mesmo, pelas maravilhas de Deus, porque Ele ouve, Ele salva. Como? Como uma criança que foi salva e corre para contar, para celebrar o que aconteceu. O Salmo faz isso em nome de todos. Se conectarmos isso a um quadro maior... O Salmo pega essa experiência pessoal, tipo a do eunuco, e transforma em celebração da comunidade toda. A alegria de um vira o louvor de todos. Ele liga o coração que foi salvo com a voz da igreja, digamos assim. Faz sentido. E aí a gente chega no Evangelho João capítulo 6. E as palavras de Jesus ficam ainda mais... densas, né? Muito. Ele começa dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Quer dizer, a fé já começa com essa atração divina. É um dom, né? A iniciativa é do Pai. E aqui é onde fica bem interessante. Jesus se declara o pão da vida. Sim. E ele faz questão de dizer que é diferente do maná que os pais comeram no deserto. Que alimentou, mas não impediu a morte, né? Exato. Mas Jesus oferece outra coisa. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ele ainda completa. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Nossa. É o ápice ali daquele discurso. Aponta direto para a Eucaristia. Jesus não é só um mestre. Ele é o próprio alimento para a vida eterna. Então a fé, que começa com a atração do Pai, encontra seu sustento nele mesmo. Precisamente. Isso levanta uma questão importante sobre a centralidade da Eucaristia na nossa vida de fé. Não é só um símbolo, é Ele mesmo, se dando como alimento. Um alimento que já antecipa o céu, de alguma forma. Exato.
Por isso, evangelizar também é levar as pessoas para esse mistério, para se alimentarem dele. Então, o que tudo isso significa? Tentando juntar as pontas aqui. Parece que tem um caminho bem claro, né? Sim, uma jornada. Começa com a palavra de Deus sendo anunciada e, mais importante, explicada, como Filipe fez com o eunuco lá em Atos. Ok. Essa palavra, quando acolhida no coração, desperta a fé, leva ao batismo e o resultado é aquela alegria imensa que transborda em louvor, como a gente viu no Salmo. Certo, fé e alegria. E essa vida nova, essa fé, para continuar, para ter força, precisa se alimentar. E aí entra Jesus no Evangelho. O pão da vida. Exatamente, a Eucaristia, como o alimento essencial que sustenta essa caminhada para a vida eterna. É um ciclo. Palavra, fé, sacramentos, vida em Cristo. Então, a mensagem central da liturgia de hoje seria sobre essa dinâmica. A ação de Deus que atrai, a nossa resposta de escuta, a transformação pelos sacramentos e a necessidade constante de nos nutrirmos de Cristo. Perfeito. A palavra, a escuta atenta, a fé que nasce daí, alimentada por Cristo na Eucaristia, tudo isso transforma a vida e abre o caminho da salvação. Deus conduzindo tudo. Fica então o convite para a gente pensar na nossa própria história com Deus, né? Como a gente tem ouvido essa palavra, buscado entender. Como vivemos o nosso batismo e a nossa relação com a Eucaristia, com esse pão que sustenta. E talvez para levar para casa mesmo, né? Uma reflexão. Como a gente pode ser um pouco mais Filipe no dia a dia. Estar mais atento, mais disponível para ajudar quem está buscando entender a fé. Às vezes, nos lugares mais inesperados do nosso caminho, né? Na nossa estrada deserta. Boa pergunta. Ou, por outro lado, como a gente pode aprofundar em nós mesmos essa fome, esse desejo pelo pão da vida. Reconhecer que ele é o sustento real para a nossa eternidade. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.